Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educapé. Hoje é a aula de número 7. Bora falar mais um pouco sobre a estrutura e organização dos seres vivos. Se eu vou falar sobre essa organização, bora falar aí um pouco sobre a biosfera, que ela na realidade vai reunir todos os ecossistemas, mais os componentes que a gente chama de bióticos e também abióticos. E nele pode ser dividido em hidrosfera, que é a parte da biosfera que contém a água, atmosfera, no caso o ar, e a litosfera, que a gente vê a Terra. E falando um pouco sobre ecossistema, podemos dizer que na verdade é um grande conjunto que é formado pela interação das comunidades biológicas com o meio ambiente. E esses ecossistemas, eles podem ser aquáticos ou terrestres. E cada parte aí dos conjuntos podemos chamar de bioma. Exemplo, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Floresta Amazônica e etc. E se tratando dessa organização, a gente vai falar um pouco sobre as populações. A população, na realidade, vai ser um coletivo de indivíduos. Quando eu falo de indivíduos, eu estou falando de organismos. Quando eu falo de organismo, eu posso falar de espécie, ou seja, um coletivo de indivíduos da mesma espécie que estão vivendo em uma mesma região. E se eu vou falar sobre essas populações, bora começar a falar um pouco sobre essa organização, como é que chegou a um indivíduo. A gente começa com a menor partícula, que é o átomo. O átomo, na realidade, é a menor partícula de uma matéria, que vai consistir em um núcleo central. Nesse núcleo, a gente também pode ter ali as cargas elétricas, tanto positivas e as negativas que estão na eletrosfera. O conjunto aí desses átomos, a gente vai começar a formar o que a gente chama de moléculas, que pode ser formada por dois ou mais átomos que vão estar ali interligados entre si. No exemplo aí, a gente pode ver o caso aí do H2O, onde a gente tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A organização dessas moléculas, ou seja, o agrupamento dessas moléculas, irão formar células, que podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas, elas são vivas, vão carregar a informação genética de um determinado organismo e vão ser capazes de transmitir essa informação, principalmente no momento da sua divisão, que a gente chama de divisão celular. As células, por sua vez, quando estão reunidas, irão formar ali o que a gente chama de tecidos, que são um conjunto de células que são especializadas, que irão formar um determinado órgão. E aí a gente pode ter um tecido pavimentoso, um cúbico, um prismático, um estratificado, pode ter de transição e um pseudoestratificado, quando se fala em relação aos tecidos, que, consequentemente, a reunião desses tecidos irão formar os órgãos. A gente pode ter o coração, os rins, o fígado, o pulmão, o estômago, o cérebro, porque os órgãos, na realidade, eles vão ser formados justamente pelos tecidos. E cada órgão, ele vai desempenhar aí uma função que vai ser fundamental para os seres vivos. E esses conjuntos desses órgãos irão formar o que a gente chama de sistemas. Ou seja, o grupo de órgãos, quando eles estão integrados, irão trabalhar em conjunto em uma realização de uma função que seja vital. Os organismos, eles são conjuntos desses sistemas. Podemos dizer, então, que os indivíduos, no caso, eles podem ser classificados em acelular, unicelular e pluricelular. Quando eu falo desses indivíduos, eu estou justamente falando
da formação ali, desde o átomo, da molécula, da célula, e vai formar os tecidos, os órgãos, depois dos órgãos, os sistemas, para se organizar ali em um indivíduo. Isso quando a gente tem a formação de um indivíduo que é pluricelular, esse organismo aí. Mas quando se fala desse organismo que é pluricelular, a gente também vai ter o organismo que é unicelular, que é formado apenas por uma única célula, e o organismo que é acelular, que a gente vai ver essa classificação mais na frente. Bom, se eu falar aí de acelular, são, na verdade, eu posso dizer que são partículas infecciosas, nucleoproteicas. Se eu estou falando de acelular, estou falando, na realidade, dos vírus. Os vírus, eles são organismos acelulares. E apesar aí de não possuírem células, são extremamente dependentes dessas estruturas, uma vez que eles possuem um metabolismo próprio e não apresentam nenhuma organela. Quando se fala do vírus, ele não tem célula. Mas, por não possuírem célula, eles irão justamente servir como um parasita de uma célula. O que é que vai acontecer? Eles irão induzir a produção de seu material genético viral e proteínas justamente dentro da célula. Ele irá controlar o metabolismo celular. Em face aí dessas características, os vírus eles recebem a denominação de parasitas intracelular obrigatórios. E se eu estou falando de vírus, nada melhor do que a gente falar das famosas viroses. As viroses, elas irão transmitir determinadas doenças, ou seja, a gente tem várias doenças que são transmitidas pelo vírus. Uma da doença bem comum, aí a gente tem a questão do corona, né, do Covid, mas temos gripes e temos inúmeras viroses. E os sintomas aí mais comuns dessas viroses, que a gente pode perceber, é o quê? É a febre, a tosse seca, o cansaço, dores, desconforto, uma dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça. Existe também a perda do paladar, o olfato, uma erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos e também das mãos ou dos pés. E quando se fala justamente desses vírus, das viroses, vão existir, como eu estava dizendo para vocês, vários sintomas. Então é necessário você procurar um médico para que o médico ele possa identificar qual é o tipo de virose e passar o tratamento adequado para essa virose. Esses seres, quando a gente vai falar agora, eu falei de acelular, porque eles não possuem célula. E quando um organismo ele é formado por uma única célula, aí a gente já tem um organismo que é unicelular. Eu estou falando aqui de algas que são microscópicas e também dos protozoários. Esses seres vivos eles irão viver apenas com uma única célula. Já os seres que são pluricelulares, a gente tem aí o desenvolvimento dos seres vivos. Seres pluricelulares vão ser seres que têm mais de uma célula. Então, você pode observar aí na imagem que a gente tem um camaleão, tem uma tartaruga, você mesmo. Você é um ser pluricelular. Nós somos seres que somos formados por inúmeras células. E aí, quando se fala dessas células, é claro que existe a célula animal, a célula vegetal. Bom, mais exemplos aí de seres que são pluricelulares. Você pode observar aí uma baleia, um passarinho. Todos esses seres aí, eles são pluricelulares. Como exemplo aí que a gente tem também o guepardo. Bom, quando se fala da organização dos seres vivos, a gente tem aí a forma química do carbono. Bom, quando se fala dessa forma química do carbono, eu tenho que falar quanto à energia para o seu metabolismo. Para que o metabolismo ele possa realmente funcionar, é necessário ter energia. E essa energia aí, ela vem através, tá, de alimentos. Então, existem os seres que são autotróficos e os seres que são heterotróficos. Os seres que são autotróficos, eles irão produzir o seu próprio alimento através do que a gente chama de fotossíntese. Já os seres que são
heterotróficos, eles não produzem o seu alimento. E aí a gente tem a questão dos fototróficos. Observe bem a questão aí da fotossíntese. A fotossíntese, através da energia luminosa, que é a energia que vai fazer com que realize essa questão da fotossíntese, a gente vai observar que vai absorver o gás carbônico que tem no ambiente, a água e os sais minerais. E a energia luminosa é que vai fazer com que produza tanto o oxigênio, a vitamina, no caso, quando eu falo da vitamina, eu estou falando do alimento, eu estou falando aí, no caso aí, da glicose, que a própria planta, no caso, quando realiza a fotossíntese, irá produzir o seu próprio alimento, liberando também o oxigênio e vapor de água. Bom, em relação aos organismos que são fototróficos, a gente tem o que realiza a fotossíntese. Eu estou falando aqui em relação à questão do carbono, né? Ele vai pegar justamente o gás carbono que está no ambiente. Mas também existem as bactérias que irão realizar quimiossíntese. Ela já não utiliza o carbono, ela já não vai utilizar a questão da luz para produzir o seu próprio alimento. Observe que a fotossíntese, ela acontece aonde? Com as plantas. Mas agora a gente está falando de bactérias. Estou falando aí, no caso, do reino Monera. E essas bactérias, elas não irão utilizar o gás carbono. Elas irão oxidar determinados elementos químicos para produzir o seu próprio alimento e também produzir oxigênio. Já os seres que são heterotróficos, eles precisam justamente de alimentos. Eles podem ser classificados em herbívoros e carnívoros. E é lógico que aí a gente tem uma cadeia alimentar, onde na cadeia alimentar a gente vai ter primeiro ali, ó, o primeiro consumidor, que vai ser o herbívoro. O segundo consumidor já vai ser aquele animal que ele vai ser carnívoro, ele vai se alimentar justamente daquele ser que está se alimentando daquela planta. E aí a gente tem primeiro consumidor, segundo consumidor, terceiro consumidor, existe uma cadeia alimentar quando se trata da nossa natureza. Esses são os seres que são heterotróficos. Então, essa estrutura e a organização desses seres vivos é justamente devido ao seu metabolismo. Se eles podem produzir o seu próprio alimento ou não produzir o seu alimento dentro daquele ecossistema, dentro do bioma, dentro dos fatores que são bióticos e abióticos, ou seja, tudo está interligado para que a gente possa ter uma melhor conexão com a natureza e ter uma vida sustentável. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra aí na próxima aula do EducaPE.